Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e mais um conectados com a palavra do seu devocional de hoje. Oração distraída. Sim, isso mesmo. Oração não pode ser distraída, mas sim deve ser levada muito a sério. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, 18, ele diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Depois de falar sobre a armadura de Deus nesse contexto, Paulo conclui falando na oração. Não como uma das peças da armadura, mas como um elemento fundamental na batalha. O caráter íntegro deve ser acompanhado de uma vida de oração. E Paulo usa a palavra todo nesse versículo, na nossa conexão de hoje, diversas vezes, nesse mesmo versículo. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Toda a oração, diz Paulo, antes de mais nada, Paulo valoriza a oração em si, com toda a oração e súplica, todo o tempo. A prática da oração deve ser rotineira, não esporádica. Rotineira sem ser rotina. Toda perseverança. A oração inclui vigilância incessante, mesmo quando as ondas do mar da vida se mostrem calmas. Todos os santos, por todos os santos, devemos interceder por toda a família de Deus na face da terra. Eu creio que não estou equivocado se disser que esse é um método específico pelo qual a batalha espiritual é levada adiante. E nela, na batalha, alcançamos sucesso. A oração deve incluir a súplica do Espírito, uma expressão que nos leva, por exemplo, a Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Judas, na sua carta, no versículo 20, também nos dá uma ajuda nesse sentido. Judas, versículo 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Eu ainda quero incluir Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo, primeira carta, no capítulo 14, os versículos 14 e 15, onde ele diz assim: Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, nesses textos, nós somos instruídos, nos é ensinado e direcionado que a oração é assistida pelo Espírito Santo. Fica então o entendimento. Quando oramos, devemos estar atentos, fervorosos, de todo o coração, concentrados nas nossas petições. Não permitir que o nosso pensamento vagueie pensando em outras coisas, que não o objeto da nossa súplica. Esse é o ponto. Nossa oração tem que ser concentração, não distraída. A distração na oração não tem lugar. Que Deus nos ajude a, quando orarmos, possamos estar orando compenetrados e assim estaremos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Muito obrigado pela sua atenção e vamos juntos em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento de reflexão sobre esse assunto tão sério e que nós possamos observar rigorosamente em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.